Cancela sua viagem. Meu vizinho bateu na minha porta às 5 da manhã. Não confie no seu marido e cancele a viagem. Perguntei por quê. Ele parecia assustado e disse: Você vai entender tudo ao meio-dia. E às 11h30 a polícia tocou à minha porta. Mas antes de continuar, me conte nos comentários de qual cidade você está me ouvindo. Eu adoraria saber até onde a minha história chegou. Clara Bittencourt sentou-se de supetão na cama, com o coração martelando na garganta. Por uma fração de segundo, pensou ter sonhado, que talvez fosse apenas o tipo de pesadelo vago que surge quando se dorme com tensão acumulada. Mas o som voltou. Seco, rápido, urgente. 3 batidas, depois uma pausa e mais 2. Não era um sonho. Alguém batia na porta com a desesperação de quem está fugindo de algo. Clara tinha 34 anos, uma filha de 7 e uma vida que havia reconstruído com esmero após um divórcio que quase a quebrou. Dormia leve há anos, desde que aprendeu a viver em alerta. Levantou-se sem pensar muito, ainda com o corpo pesado pelo sono interrompido, e tateou o celular. 5h03 da manhã. Uma hora em que ninguém normal vai visitar ninguém. Pensou o pior. Pensou na filha. Correu ao quarto de Isabela e a encontrou dormindo, tranquila, abraçada ao seu bichinho de pelúcia de sereia. Fechou a porta com cuidado, voltou ao corredor e se aproximou da entrada. A batida não se repetiu, mas a presença do outro lado era palpável. Quem é? Perguntou com firmeza, mas a voz saiu mais rouca do que queria. Não houve resposta. Apenas um sussurro confuso, como uma exalação. Clara usou o trinco de segurança e, com cautela, abriu o suficiente para ver pelo olho mágico. Lá estava ele, Lucas Viana, seu vizinho do apartamento ao lado, desalinhado, trêmulo. Vestia uma camiseta velha, um casaco aberto e desabotoado e uma calça de moletom. Estava descalço, apenas com chinelos sujos. O cabelo estava desgrenhado, os olhos vermelhos, a pele perolada de suor frio. Clara sentiu um arrepio. Abriu a porta só o que a corrente de segurança permitia. Lucas, o que você está fazendo aqui? Aconteceu algo? O homem levantou a vista. Sua expressão estava desfeita. Havia medo em seu olhar, mas não um medo qualquer. Era medo real. Medo urgente. Clara, por favor, cancele sua viagem de hoje. O quê? Não vá, não saia. Diga que não pode, diga o que for, mas não pegue aquele ônibus. Você me entende? Fique. Ela recuou meio passo, confusa, tentando dar sentido ao que ouvia. Olhou-o de cima a baixo, tentando avaliar se estava drogado, em estado de crise ou simplesmente delirando. Mas não viu nele o fogo caótico do delírio. E sim, um pânico contido, sufocado, como quem sabe que falar mais o coloca em perigo. Lucas, aconteceu algo? Está fugindo de alguém? Não, não é isso. Só me escute. Fique em casa. Cancele essa viagem. Clara abriu um pouco mais a porta. Como você sabe que eu tenho uma viagem? Eu ouvi na escada. Ontem, quando você falou ao telefone, disse que sairia às 6, que a empresa a mandava para a capacitação em Campinas. Eu não estava ouvindo de propósito, mas ouvi. Clara piscou. E o que isso tem de estranho? Lucas engoliu em seco, e por um momento pareceu que ia chorar. Clara, ontem à noite eu fui tomar um café no bar em frente à antiga rodoviária, e lá ouvi 2 caras conversando. Eles não pareciam funcionários do lugar. Um deles disse o seu nome. Disse que hoje tinha que dar tudo certo, que se você fosse na viagem, o plano funcionaria, que não haveria volta. Ela franziu a testa. Sua primeira reação foi rejeitar aquilo. Seu nome. Um plano. Quem faria algo contra ela? Meu nome? Repetiu. Sim, eles disseram Bittencourt. Claramente a Bittencourt vai pegar o primeiro ônibus. Tudo pronto na rodoviária. Ninguém vai suspeitar. Isso não faz sentido. Eu sei, por isso estou aqui. Porque algo não bate. Porque me deu medo. Eu não quero me meter. Eu não devia te contar isso. Mas senti que se não o fizesse e algo acontecesse, eu não me perdoaria. Clara o observou por mais alguns segundos. Muitas coisas vieram à mente ao mesmo tempo. Às vezes em que tinha visto Lucas sentado na escada fumando em silêncio. Às vezes em que ele havia pedido emprestado ferramentas.
As ocasiões em que o tinha ouvido chorar atrás da parede do banheiro. Era um cara esquisito. Sim. Isolado. Sim. Mas nunca agressivo. Olhou na direção do quarto da filha e então algo se ativou dentro dela. Tudo bem, Lucas. Eu não vou. Ele soltou o ar com um suspiro trêmulo, um alívio tão profundo que pareceu que seu corpo desinflava. Obrigado. Obrigado, Clara. Só não diga a ninguém que fui eu quem te contou. Por favor, prometa. Eu prometo. Certo. Eu vou. Não abra para ninguém. Sim, sim. Clara fechou a porta, pôs a tranca, apoiou as costas contra a madeira e fechou os olhos. Sua respiração era entrecortada. O que acabara de acontecer não tinha lógica. Não tinha lógica nenhuma. Mas havia algo na voz de Lucas, algo que ela não podia ignorar. Voltou ao quarto. O relógio marcava 5h12. Sentou-se na beira da cama e pegou o celular. Tinha que avisar a chefe que não iria. Buscou um pretexto crível. Gripe. Indisposição intestinal. Tanto faz. Escreveu. Oi, Patrícia. Amanheci muito mal. Não creio que poderei viajar. Perdão, sei que era importante. Tentarei reprogramar se for possível. Enviou a mensagem. Depois ficou ali olhando o vazio. As palavras de Lucas ecoavam em sua cabeça. Tudo pronto na rodoviária. Ninguém vai suspeitar. E então, como um golpe frio nas costas, veio a lembrança. A conversa com Ricardo, seu ex-marido, 2 noites atrás. Só quero ver a Isabela no fim de semana. Tenho direito. Você não pode me negar isso sempre. Ela havia respondido com secura. Ela tem aula, Ricardo. Além disso, não está preparada para te ver. Silêncio. Depois, mais uma mensagem. Curta, sucinta. Você vai se arrepender disso. Na hora, ela encarou como uma ameaça emocional. Mais uma birra. Ricardo era especialista em manipular, em fazê-la sentir-se culpada. Mas agora, naquele contexto, com as palavras de Lucas ainda frescas, algo começou a soar diferente. O que Ricardo tinha a ver com isso? Sacudiu a cabeça. Não podia ser. Era muita paranoia. Lucas devia estar confuso, ou havia interpretado mal o que ouviu. E, no entanto, o medo que viu em seu rosto não era atuação. Ele estava realmente assustado. Levantou-se para preparar café. Ao acender a luz da cozinha, notou que as mãos tremiam. Era uma viagem simples, uma capacitação de 2 dias. Em Campinas, a empresa organizava para todos os supervisores de área. Não era nada fora do comum. Então, por que se sentia como se tivesse acabado de desviar de uma bala? Enquanto o café passava, foi ao quarto de Isabela. Ela continuava dormindo, acariciou seu cabelo com ternura. A menina se mexeu, mas não acordou. Clara sentiu um nó na garganta. Quando voltou à cozinha, o aroma do café enchia o ar. Segurou a xícara com as 2 mãos e foi até a janela. O céu começava a clarear, mas a cidade ainda dormia. Deu um gole. O líquido queimou sua língua, mas não reclamou. Então, pensou no impensável. E se Lucas tivesse razão? E se alguém realmente tinha planejado algo? E se não ir à viagem a tinha salvado de... O quê? Um acidente? Uma incriminação? Um sequestro? Ela riu sem humor. Você está louca, Clara, disse a si mesma em voz baixa, mas não parou de olhar pela janela. O dia começou a despertar. Carros, buzinas, vida normal. Ela continuava ali, imóvel, sentindo que havia mudado o rumo de sua vida sem entender por quê. Às 7h40, sua chefe respondeu à mensagem. Ok, obrigada por avisar. Melhoras. Clara deixou o celular de lado. Não se sentia doente, se sentia alerta, como se algo invisível estivesse à espreita. E o mais perturbador de tudo era que não sabia se era uma vítima ou simplesmente uma mulher que havia decidido confiar no medo de um vizinho para quem quase nunca olhava nos olhos. Naquele dia, Clara não foi a lugar algum. Cancelou sua viagem, não por febre nem por mal-estar. Cancelou por uma intuição emprestada, por um aviso dado às 5 da manhã por um homem à beira de um colapso. Ainda não sabia que essa decisão, nascida do medo, salvaria sua vida. Clara passou o resto daquela manhã se movendo como se o ar fosse mais denso, como se algo invisível se agarrasse às suas costas. Não ligou a televisão, não checou redes sociais,
Não quis abrir a janela, preparou o café da manhã para a filha Isabela, com uma amabilidade exagerada, como se ao manter a rotina pudesse convencer a si mesma de que nada estava errado. Isabela, sem saber de nada do ocorrido, comeu em silêncio, absorta em um desenho que fazia com canetas hidrográficas sobre uma folha amassada. "Você não vai viajar hoje, mãe?" perguntou sem levantar a vista. Clara a olhou. Engoliu em seco. Hesitou meio segundo. "Não, meu amor. Estou um pouco mal do estômago. Não pude ir." "Dói? Quer que eu te traga um cobertor?" Clara sorriu com uma ternura quebrada. "Estou bem. Só quero que você fique tranquila, tá?" A menina assentiu. Depois, como se sentisse que o ambiente tinha algo estranho, se aproximou para abraçá-la. Clara fechou os olhos e respirou fundo. Não havia como explicar-lhe que a razão pela qual estavam ali, tomando café como em uma segunda-feira qualquer, talvez fosse porque uma parte do mundo tinha desejado que ela não voltasse. Às 11h15, o telefone fixo tocou. Clara se enrijeceu de imediato. Raramente ligavam para aquela linha. A maioria das comunicações era por celular ou e-mail. Caminhou até a mesa e tirou o fone do gancho com cautela. "Alô? Senhora Clara Bittencourt?" "Sim. Quem fala?" "Departamento de Segurança Interna da empresa Gama Logística. Falo com o supervisor Henrique Souza. Precisamos falar com a senhora com urgência." A voz do homem era seca, mas carregada de uma gravidade que lhe gelou o sangue. "Aconteceu alguma coisa?" "Sim. Nesta madrugada foi reportado um acesso não autorizado nos escritórios do Centro Operacional de Campinas. Houve um arrombamento. Alguns espaços foram forçados. Um deles foi o seu escritório." Clara sentiu que as pernas lhe enfraqueciam. "Meu escritório?" "Sim. Sua mesa foi violada. Dentro dela encontramos documentos, uma considerável quantidade de dinheiro em espécie e uma memória USB. Tudo isso está agora sob custódia da polícia local." Ela não soube o que responder. O silêncio do outro lado da linha se tornou insuportável. "Mas eu não estive lá. Cancelei a viagem nesta madrugada. Eu me senti mal. Eu nem sequer saí de casa." "Nós sabemos", disse Souza com uma pausa sutil. "Mas a polícia precisa falar com a senhora mesmo assim. Eles estão tratando isso como uma possível infiltração com cumplicidade interna." Clara respirou fundo. "Vocês estão dizendo que acreditam que fui eu?" "Não estamos afirmando nada. Apenas pedimos que coopere. A senhora receberá uma ligação do inspetor encarregado em breve." Antes que pudesse formular outra pergunta, a ligação terminou. A xícara de café que segurava escorregou de suas mãos e se quebrou no chão. O som fez Isabela vir correndo do quarto. "O que foi, mãe?" Clara não respondeu. Agachou-se em silêncio para recolher os pedaços. Um dedo estava sangrando. Ela não sentiu. Só conseguia pensar naquelas palavras. Documentos, dinheiro, USB. Foi até a janela. O carro continuava lá fora. Pelo menos era o que pensava. Abriu um pouco a cortina, mas não o viu. Desceu com rapidez. Olhou no passeio. O lugar onde havia deixado seu Hyundai HB20 na noite anterior estava vazio. Só restavam as marcas úmidas dos pneus no asfalto. Subiu de novo com a respiração entrecortada. "Onde está?" murmurou como se o carro pudesse responder-lhe do éter. O telefone celular vibrou. Número desconhecido. Hesitou em atender, mas algo dentro dela, aquele mesmo instinto que lhe disse que devia acreditar em Lucas, a empurrou a deslizar o dedo pela tela. "Clara Bittencourt." "Sim." "Quem fala é o inspetor Elias Bastos, Polícia de Campinas. Precisamos fazer algumas perguntas sobre o ocorrido nesta madrugada nas instalações da Gama Logística." "Eu já fui informada, mas eu não estive lá. Cancelei a viagem. Não saí de casa." "Eu entendo. Só quero que me responda com honestidade. A senhora possui um veículo marca Hyundai, modelo HB20, cor prata?" "Sim, é meu." "Sabe onde ele está neste momento?" Clara sentiu a boca secar. Ontem à noite estava estacionado em frente ao prédio. Esta manhã, desapareceu. O veículo foi captado pelas câmeras de segurança do recinto às 3h15 da madrugada. Entrou pela porta posterior, acessou o estacionamento do pessoal e permaneceu lá até às 5.
Não havia registros da senhora no sistema nem de seu crachá, mas o seu escritório foi o único manipulado com precisão. Não houve sinais de violência na fechadura. Clara se apoiou na parede. Os braços tremiam. Eu estava dormindo. Tenho uma filha pequena. Eu não me mexi daqui. Eu compreendo. Mas precisamos que permaneça em seu domicílio. Uma equipe irá entrevistá-la. Por sua segurança, não abra a porta para mais ninguém. Eu estou em perigo? O silêncio do outro lado foi de apenas 3 segundos, mas doeu como um golpe. Apenas coopere, senhora Bittencourt. A ligação terminou. Clara baixou o celular lentamente. O mundo ao seu redor parecia embaçado. O que antes parecia uma paranoia de Lucas, um aviso impulsivo, agora começava a tomar forma de algo mais, muito mais obscuro. Alguém havia entrado naquele escritório usando o nome dela, a mesa dela, o carro dela. Tudo estava cuidadosamente montado. Tudo apontava para ela. Voltou a olhar pela janela. Nada. Nem o carro, nem movimento estranho. Apenas os sons cotidianos de uma cidade desperta. Foi até o quarto, pegou o celular e voltou a ler as últimas mensagens de Ricardo, a de sexta-feira à noite sobre a visita de fim de semana, a recusa dela, o silêncio e depois a frase de madrugada. Você vai se arrepender disso. Podia estar relacionado. Até onde Ricardo seria capaz de ir por vingança? Voltou à cozinha, chamou Isabela. Meu amor, venha. Preciso que você se troque. Vamos ficar um pouco na casa da tia Mônica. Tá bom. A menina assentiu sem perguntar. Clara empacotou algumas coisas básicas em uma mochila, pegou alguns documentos e escreveu uma mensagem rápida para a irmã. Não podia ficar em casa. Não se o nome dela estava envolvido em algo que não compreendia. Antes de sair, olhou pelo olho mágico. Nada suspeito. Desceu com cuidado. Não viu carros estranhos. Caminhou até a avenida com a menina pela mão, cruzando olhares rápidos para todos os lados. Ao chegar à casa da irmã, sentiu-se respirar pela primeira vez em horas. Mônica abriu a porta com expressão confusa. O que você está fazendo aqui? Eu não tenho tempo para explicar. Só preciso ficar umas horas. Posso? Mônica a olhou, depois viu a menina e se afastou. Claro que sim. Entre. Clara entrou. Isabela foi direto para o sofá como se soubesse que era melhor não fazer perguntas. Na cozinha, enquanto servia água para preparar chá, Mônica a observou com atenção. Você está em apuros? Clara não soube como resumir. Não havia jeito fácil. Estão me acusando de algo que eu não fiz. Que tipo de algo? Alguém usou meu carro, entrou na empresa e colocou coisas na minha mesa, coisas ilegais. E tudo aponta para mim. E... não fui eu. Você está me dizendo que estão tentando te incriminar? Clara assentiu, a voz lhe tremendo. E eu acho que o Ricardo está por trás. Não tenho provas, mas tenho a sensação. E o Lucas, o vizinho, me avisou nesta manhã. Me disse para não ir à viagem, que algo estava errado. Mônica franziu o senho. Lucas? Aquele cara meio esquisito do 3D? Sim, mas ele estava assustado. De verdade, não era delírio. Ele ouviu meu nome em uma conversa. Me contou com lágrimas nos olhos. Mônica não respondeu imediatamente. Depois suspirou. Você vai falar com a polícia? Eles vão vir me buscar. Me disseram. Me pediram para ficar em casa. Mas eu não posso me arriscar. Eu não quero que a Isabela esteja aqui quando eles chegarem. Aqui ela está segura. Eu sei. As horas passaram como uma contagem regressiva. O coração de Clara não se acalma. Em sua mente, tudo era um espiral de possibilidades. E se plantaram impressões digitais? E se alguém a viu em um lugar onde ela nunca esteve? Às 6 da tarde, recebeu outro chamado. Desta vez, era o inspetor Bastos de novo. Precisamos vê-la, senhora Bittencourt. Onde a senhora se encontra? Clara hesitou. Estou na casa da minha irmã. Minha filha está comigo. Não quero que ela esteja presente se vocês vierem me interrogar. Entendemos. Podemos enviar uma equipe agora? Sim, mandem. 10 minutos depois, um carro com placas oficiais estacionou em frente ao prédio. 2 agentes tocaram a porta. Clara saiu sozinha, deixando a irmã com a menina. Na sala de interrogatório improvisada que montaram num escritório do lugar, mostraram-lhe fotos.
O carro dela entrando, a mesa dela com documentos que jamais havia visto, notas de alto valor, a memória USB. A senhora reconhece algum desses elementos? Não, nada disso é meu. Tem inimigos na empresa? Não, eu sempre trabalhei bem. Fui mandada na viagem como parte de uma capacitação rotineira. Por que cancelou? Eu me senti mal. Os agentes se entreolharam. Alguém pode confirmar que a senhora estava em casa durante a noite? Minha filha tem 7 anos. Ela estava comigo. O inspetor tomou nota. A senhora tem suspeitas de quem possa ter feito isso? Clara engoliu em seco. Olhou para o chão. Sabia que ao dizer aquilo estava abrindo uma porta que não poderia mais fechar. Meu ex-marido, Ricardo Albuquerque. O silêncio que se seguiu foi denso. O agente anotou com rapidez. Motivo? Ele queria ver nossa filha neste fim de semana. Eu me neguei. Ele me escreveu mensagens estranhas. Ele tem antecedentes e um histórico de manipulação. O agente a olhou nos olhos. Sabe se ele tem vínculos com ex-presidiários? Ele esteve na prisão. Saiu há menos de 1 ano. Eu não sei com quem ele se relaciona agora. Vamos investigar. Naquela noite, Clara não dormiu. Ficou sentada no sofá ao lado de Isabela, que roncava suave com a cabeça sobre suas pernas. Na televisão passavam notícias sem importância. Em sua mente, só havia uma imagem. Seu nome, sua mesa, seu carro, seu futuro pendurado por um fio e a voz de Lucas sussurrando como um presságio. Cancela sua viagem. Havia escapado de uma armadilha, mas não do abismo. Ainda não. Clara compreendeu assim que despontou a primeira luz do dia. Estava há horas sem pregar o olho, com Isabela dormindo sobre suas pernas, a televisão ligada em silêncio e o estômago embrulhado. Lá fora, os sons da cidade começavam a despertar, indiferentes ao fato de que seu mundo estava prestes a se partir. A palavra incriminação não era apenas uma suspeita, já era uma certeza que se tornava mais pesada a cada hora que passava. E o pior, ela ainda não entendia completamente o porquê. O que queriam dela? Por que o nome dela? Por que o carro dela? Por que a mesa dela? A xícara de chá que Mônica lhe ofereceu tremeu em suas mãos. A irmã não insistiu em fazer mais perguntas, mas seus olhos diziam tudo. Clara evitou olhá-la por muito tempo. Não tinha respostas e começar a explicar em voz alta só pioraria tudo. Às 9 da manhã, seu celular tocou. Era Lucas. Clara pensou 2 vezes antes de atender. Algo em seu peito se comprimia com o nome dele. A voz pela porta, o rosto abatido, o olhar quebrado ainda não se apagavam. Lucas? Clara, sussurrou ele do outro lado. Me escute. Eu preciso te ver. É importante. O que houve? Sobre os caras, os que eu mencionei ontem. Eu os vi de novo. Hoje eu fiz algo mais. Clara sentiu uma batida surda na têmpora. Onde você está? Na padaria da esquina, onde vendem cigarro avulso. Tem um beco atrás. Eu vou estar lá. Não demore. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Clara ficou com o celular na mão em silêncio. Olhou para Mônica. Eu tenho que sair. Volto em menos de 1 hora. Fique com a Isabela. Tem certeza? Você vai vê-lo? Sim. Cuidado, Clara. Eu não confio nesse cara. Eu também não. Mas ele me avisou uma vez. Talvez agora ele tenha o que falta. Saiu com um capuz sobre a cabeça e a mochila pendurada no ombro. As ruas cheiravam a pão recém-assado, a motores ligados, a crianças correndo para a escola. Clara caminhava como se cruzasse um campo minado. Cada sombra era uma ameaça. Cada esquina, uma suspeita. Lucas estava no beco, fumando um cigarro e sacudindo os dedos como se estivesse com frio. O casaco pendia do corpo como se lhe pesasse a alma. Quando a viu, apagou o cigarro contra a parede e se aproximou com passos apressados. Obrigado por ter vindo. O que foi que você viu? Lucas olhou para os lados, certificando-se de que ninguém os ouvisse. Depois falou. Esta manhã, eu fui comprar tabaco e eles estavam lá. Os mesmos 2 caras que eu vi no dia do bar. Um com um boné e o outro com uma jaqueta de couro. Estavam falando perto da máquina de refrigerantes. Um disse, a Bittencourt não foi na viagem. Fudeu com o nosso plano. Clara prendeu o fôlego. Tem certeza? Sim. Ele disse exatamente isso. E o outro respondeu. Tranquilo, a gente tem outras formas.
Se não fizemos lá, a gente faz aqui. Temos o carro dela, temos o nome dela. Disseram algo mais. Um mencionou que alguém tinha que entregar a memória USB a um contato, e o outro disse que o favor já estava pago pelo Ricardo. Clara. Disseram o nome dela. Aquele canalha está metido até o pescoço. O nome atingiu como um martelo. Clara sentiu que o mundo girava mais rápido do que podia suportar. Você está dizendo que meu ex-marido... Sim? E isso não é tudo. Lembra que eu te contei que os ouvi em um bar perto da rodoviária? Claro. Pois é, aquele bar. O Ricardo costumava ir lá. Eu o vi algumas vezes. Ele falava com o barman. Cumprimentava-o com familiaridade, como se fosse cliente frequente. Clara levou uma mão à testa. Tudo se encaixa, mas ainda falta algo. Você não pode voltar para sua casa. Nem sozinha, nem com a sua filha. Não. Enquanto isso, continuar assim. Eu não vou. Lucas baixou a voz. E cuidado com o que você diz para a polícia. E se o Ricardo os tem comprados? Você acha? Eu não sei, mas se ele pôde pagar 2 caras para plantarem coisas ilegais, ele pode pagar qualquer um, incluindo um oficial. Clara sentiu que o chão desaparecia por um instante. Lucas, obrigado. Não me agradeça ainda. Isso não acabou e me prometa uma coisa. Diga-me se alguma vez eles perguntarem como você soube disso. Diga que foi coincidência. Não mencione o meu nome. Eu não quero que saibam que eu me meti. Eu prometo. Se despediram com um gesto. Clara se foi sem olhar para trás, apertando os dentes, tentando organizar as peças do quebra-cabeça, que já não parecia uma simples ameaça, mas sim uma operação estruturada. Voltou para a casa de Mônica e abraçou Isabela com força. Mônica a olhou preocupada. Você descobriu algo? O Ricardo está por trás. Tenho quase certeza. Você vai denunciá-lo? Eu não tenho provas, só o que o Lucas ouviu. E a polícia disse que me contataria se aparecesse algo mais. Como se fosse um sinal sincronizado, o celular vibrou naquele instante. Era o inspetor Bastos. Clara atendeu com um tom tenso. Sim. Senhora Bittencourt, temos novidades. O que encontraram? Durante a revista completa no recinto de Campinas, detectamos na sua mesa um par de luvas de trabalho com resíduos de cimento industrial. Clara franziu a testa. Cimento? Sim, é um tipo de pó usado em construções, também nas obras do pátio de carga. Revisamos as câmeras dessa área. Às 3h30 da madrugada, 2 homens são vistos descarregando algo do porta-malas do seu veículo. Um deles está com a roupa coberta desse mesmo cimento. Conseguimos ver os rostos. Um usava boné. O outro tinha o rosto parcialmente coberto. Mas há algo mais. Clara apertou o celular. O quê? Não encontramos nenhuma impressão digital sua nos objetos apreendidos. Nem nos documentos, nem na memória USB, nem no dinheiro. Apenas impressões de luvas, parciais, não suas. O mundo parou um segundo. Clara sentiu que algo se abria dentro. Um respiro pequeno, mas real. Então, não podemos descartá-la ainda, mas começa a aparecer uma incriminação. A montagem foi cuidadosa, muito profissional, e agora seguimos a investigação, mas quero que esteja alerta. Não fale sobre isso com mais ninguém e, por favor, não publique nada em redes sociais nem fale com a imprensa. Seu caso está sendo monitorado de cima. Entendo. A senhora confia em alguém? Em muito poucos. Mantenha assim. Entraremos em contato em breve. Desligou. Mônica estava do outro lado da sala esperando. Eles não têm impressões digitais minhas. Nada me vincula diretamente. Eles sabem, mas não é suficiente para encerrar. Então, o que eles vão fazer? Continuar investigando. Mas me disseram claro. Eu tenho que ter cuidado, não confiar em ninguém. Mônica a olhou com tristeza. E o que você vai fazer com o Ricardo? Clara pensou nessa pergunta por vários segundos. Não tinha uma resposta. Sabia que não podia enfrentá-lo diretamente. Não ainda. Era um homem com influências, com recursos e com uma escuridão que nunca conseguiu compreender completamente. As horas passaram. À noite, o céu ficou cinzento. Clara ficou olhando as luzes pela janela. Em seu celular, as mensagens de Ricardo continuavam lá. As ameaças veladas, as frases soltas que agora soavam como sentenças.
A última dizia: se você tivesse cooperado, isso não teria acontecido. Ela não pôde evitar. Ligou. Um toque, 2, 3. Clara. A voz de Ricardo soava calma. Calma demais. Eu só quero saber uma coisa, disse ela com o coração bombeando ódio. Por quê? O silêncio durou 4 segundos. Por que o quê? Por que você está fazendo isso? Fazendo o quê? Você sabe muito bem a que me refiro. Foi você. Eu sei. Você usou meu nome, meu carro, pagou pessoas. Por quê? Eu te avisei para não me tirar a Isabela. A culpa é sua. Agora em frente. Você vai me destruir por eu não te dar um fim de semana com ela? Eu não vou te destruir. Você merece sentir o que eu senti quando me afastou da minha filha. O vazio, o desespero, o medo. Isso mal começou, Clara. Ela fechou os olhos. O corpo tremia. Você não percebe que isso não é só entre você e eu? Você está prejudicando a sua filha. Ela não saberá. Quando tirarem a sua guarda, eu estarei lá. Serei o pai presente. Você será a desequilibrada. Você está doente? Estou fazendo justiça. Ele desligou. Clara ficou com o celular colado ao ouvido, como se ainda pudesse escutar a maldade que acabara de sair daquela boca. Agora ela sabia. Era tudo ele. E não buscava apenas vingança. Queria apagá-la. Naquela noite, ela compreendeu que já não estava fugindo de uma armadilha. Estava presa no coração dela. A armadilha já não era uma possibilidade. Era um fato. Clara sentia isso na pele, nos silêncios da casa, nos sussurros que sua mente fabricava quando ficava sozinha. Na madrugada anterior, Ricardo havia tirado a máscara com a tranquilidade de um homem convencido de que tinha a vitória garantida. Havia falado com a segurança de quem não teme consequências, com a frieza de alguém que já tinha feito isso antes, ou pior ainda, que tinha sonhado em fazê-lo por anos. Não buscava reconciliação, não queria ver a filha por amor, queria destruí-la. A partir desse momento, Clara parou de dormir. Só fechava os olhos por minutos, vigilante, esperando que o perigo não batesse na porta. Às 3 da tarde desse mesmo dia, da janela da sala na casa de Mônica, ela viu pela primeira vez a caminhonete preta, com Insulfilm, sem placas visíveis na frente. Estava estacionada bem em frente ao prédio, em um ponto cego entre 2 árvores, como se tivesse sido colocada ali com a intenção de passar despercebida. Mas não estava abandonada. Clara soube imediatamente. Havia alguém dentro. O motor estava ligado. As luzes se apagavam e acendiam com um ritmo irregular. Uma vigilância sem sutilezas. Como se quem estivesse ao volante quisesse ser notado. Como se quisessem que Clara soubesse que não estava sozinha. Não disse nada a Mônica. Não. Ainda. Limitou-se a fechar a cortina e respirar fundo. Isabela brincava no chão com umas bonecas, alheia a tudo. A infância, pensou Clara, é o único lugar seguro quando a realidade desmorona. O celular vibrou. Uma mensagem sem remetente, sem nome, apenas um número desconhecido e uma frase que a congelou. Bela vista da janela, né? O pulso disparou. Sentiu a necessidade urgente de correr para o quarto, abraçar Isabela, protegê-la com o corpo. Em vez disso, caminhou devagar em direção a Mônica, que estava na cozinha. Você pode ficar sozinha com a Isabela por um momento? Mônica a olhou, notando o tom baixo de sua voz. Por quê? Tem alguém vigiando o prédio. Está lá fora em uma caminhonete preta. O quê? Tem certeza? Sim, eu recebi uma mensagem. Eles sabem que eu estou olhando. Clara, isso já é demais. Você tem que ligar para a polícia. O que eu vou dizer? Que tem um carro lá fora sem placa? Que alguém me mandou uma mensagem anônima? Eles não vão mover um dedo. E se for ele, é ele. O Ricardo não tem limites. Não mais. Mônica apertou os lábios, contendo a raiva. Eu vou cuidar da Isabela. Mas você não saia sozinha. Clara assentiu e regressou ao seu quarto. Fechou a porta, sentou-se na beira da cama. A sensação de ser caçada crescia a cada hora. Ligou para Lucas. Ele atendeu no segundo toque. Sim. A caminhonete apareceu. Está lá fora, em frente ao prédio. Lucas demorou a responder. Então, eles estão prontos para o próximo passo?
Qual é o próximo passo, Lucas? Me destruir por completo? Eu não sei, mas eles não vão parar. E há algo que você precisa saber. O quê? Ontem à noite eu me aproximei do bar onde ouvi os caras pela primeira vez. Fingi que estava bêbado, como outras vezes, e me sentei perto deles. Não disseram muito, mas um mencionou a palavra siso. Siso é gíria de cadeia, de alguns presídios onde o Ricardo esteve, para o isolamento forçado. O siso não é só um lugar, é um código. Significa que quem sai de lá, sai com um favor pendente. Clara ficou em silêncio. Você está dizendo que o Ricardo devia algo a eles? Ou que ele lhes prometeu algo? O siso não é mencionado por acidente. É um código, é uma marca. E o que mais você ouviu? Um deles perguntou: e se ela não aparecer? E o outro respondeu: então vamos para o plano B. Já temos o carro, já está o dossiê, só falta o último toque. Clara sentiu a pele formigar. E qual é o último toque? Lucas hesitou. Depois baixou a voz. É isso que me dá medo de descobrir. Quando desligaram a chamada, Clara voltou a olhar pela janela. Desta vez, sem medo. A caminhonete continuava lá, silenciosa, esperando. Talvez gravando, talvez planejando. Às 7 da noite, Clara não aguentou mais e ligou para Ricardo. Queria confrontá-lo outra vez. Arrancar algo, fazê-lo tropeçar. Ele atendeu com uma tranquilidade desquiciante. Clara, o que você quer de mim? Já tivemos esta conversa. Só você falou. Eu escutei suas ameaças, seu veneno, seus delírios de justiça. Mas você ainda não me disse que diabos espera conseguir com tudo isso. Eu quero que você aprenda. Aprender o quê? A não negar a um pai o direito de ver a filha, a não se achar a dona da verdade. E por isso você está disposto a arruinar a vida da sua própria filha? Eu não a arruíno nada. Você é quem a expõe ao perigo com suas decisões impulsivas. Olhe ao seu redor, Clara. Onde você está agora? Fugindo, se escondendo. Essa é a mãe exemplar que diz ser. Eu não estou fugindo. Estou me defendendo de suas consequências. Você não vai ganhar. Ricardo riu. Foi um som baixo, como uma serpente. Eu já ganhei. Só estou desfrutando do espetáculo. Clara desligou antes que ele pudesse continuar falando. Queria quebrar o celular contra a parede, gritar, chorar, desaparecer, mas não o fez. Na manhã seguinte, Mônica saiu com Isabela para comprar mantimentos. Clara ficou sozinha, esperando um e-mail, uma ligação, um sinal. Foi então que recebeu a mensagem do inspetor Bastos. Recuperamos o seu carro nesta madrugada. Estava abandonado em um beco a 3 quarteirões do depósito ferroviário. Estamos revistando. Pode vir? Clara se arrumou em segundos. Não disse nada à irmã, só deixou um recado. Fui ver o carro. Te ligo assim que estiver livre. Na delegacia, esperavam por ela Bastos junto a 2 oficiais. Deixaram-no com as chaves na ignição. Não tem danos. Mas encontramos algo. Levaram-na ao pátio onde o carro estava estacionado. Clara o reconheceu de imediato. Era o carro dela, o espaço dela, o segundo lar dela. Mas agora parecia estranho. Um objeto profanado. O oficial levantou o braço e apontou para o para-brisa. Ali, debaixo do limpador de para-brisa, uma folha dobrada ao meio. Bastos pôs umas luvas e a pegou com cuidado. Entregou-a a ela. Clara a abriu. A letra era tosca, grossa, escrita com um marcador preto. Sorria, Clarinha. Falta pouco. O estômago embrulhou. Ela se apoiou contra o carro para não cair. Reconhece a letra? Perguntou o oficial. Não, mas eu sei quem mandou. Ricardo? Sim, vamos investigá-lo, mas não podemos detê-lo ainda. Não temos provas diretas que o vinculem aos fatos. E os homens que usaram o meu carro? Ainda não os identificamos. Usaram luvas, máscaras, não deixaram rastros, mas estamos perto. Clara fechou os olhos. Sentiu-se como uma peça de xadrez. Um peão prestes a ser sacrificado. E agora? O que eu faço? Perguntou. Agora seguimos com a vigilância, e a senhora deve se proteger. Não me importa se me destruírem a mim, mas se fizerem mal à minha filha. Não o permitiremos. Mas a senhora precisa se manter alerta. Naquela noite, a caminhonete desapareceu. E Clara soube que isso não era bom sinal. Quando os predadores se ocultam,
Não é porque foram embora. É porque estão prontos para atacar. Clara soube disso quando o silêncio se tornou demasiado longo. A caminhonete desapareceu sem aviso prévio, como se tivesse cumprido sua função, como se os olhos que a vigiavam já não precisassem estar lá fora, porque o que vinha agora seria de dentro. Essa calma artificial a manteve acordada durante horas. Cada estalo na madeira do piso, cada sombra projetada na parede, a punha em estado de alerta. Isabela dormia profundamente no quarto contíguo, e Clara não deixava de vigiar a porta, o celular, a janela. Algo lhe dizia que o clímax estava próximo. E chegou. Às 6h45 da manhã do dia seguinte, seu celular vibrou sobre a mesa de cabeceira. Era um número desconhecido. Ela hesitou, como havia feito tantas vezes nos últimos dias. Mas atendeu. Clara Bittencourt? Perguntou uma voz firme. Sim, quem fala? O detetive Elias Bastos. A senhora tem que escutar isso. Clara se levantou de supetão. O coração batia com força. O que aconteceu? Detivemos um sujeito na rodovia que conecta com Campinas. Ele levava uma mochila com luvas, fita adesiva e documentos com o nome da senhora. Coincidem com os encontrados no seu escritório. Ele está sob custódia. Estamos interrogando-o. Quem é? Ele se identificou como Camilo Freitas. Tem antecedentes por extorsão e falsificação. Nós o vinculamos ao veículo que entrou na sua empresa naquela noite. A placa do carro que ele dirigia está associada a uma oficina que aparece nos registros do seu ex-marido, Ricardo Albuquerque. Clara se levantou do colchão. O corpo vibrava. Eles o pegaram. Ele confessou? Estamos nisso. Mas ele pediu para falar antes com o advogado. Mesmo assim, soltou uma frase importante. Disse: "O idiota do Ricardo nos pagou por um trabalho limpo. Só queríamos fazer parecer que ela estava vendendo informação. Ricardo o contratou. Tudo aponta para isso." E o que mais nos chamou a atenção foi a frase: "O juiz não vai deixar a filha com uma corrupta." Essa foi a justificativa. Uma estratégia de custódia demasiado suja. Clara sentiu que o mundo se desfazia sob seus pés. Onde ele está agora? Camilo está no centro de detenção preventiva e o seu ex-marido já não está livre. Nós o detivemos há menos de 1 hora no apartamento dele. Ele não ofereceu resistência, só disse: "Já era a hora." Ela se deixou cair na cadeira. Pela primeira vez em dias, não foi o medo que lhe apertou o peito, mas sim uma mistura indescritível de alívio e tristeza. Então acabou? O detetive hesitou um momento antes de responder. Legalmente não, mas temos provas suficientes para formalizar as acusações. Foi emitida uma ordem judicial para investigar as movimentações financeiras de Ricardo, e há transferências que coincidem com os pagamentos que Camilo menciona. 100 mil reais para incriminá-la. Tudo está se conectando. E os outros homens? Um está identificado. Chama-se Elias Trindade. O rosto dele aparece nas câmeras do estacionamento da empresa. Tem vínculo com uma rede de falsificadores. Estamos atrás dele. O cerco está se fechando, senhora Bittencourt. E tudo começou quando a senhora cancelou aquela viagem. Clara desligou sem saber como reagir. O corpo tremia. A adrenalina não terminava de se dissipar. Foi até o banheiro, olhou-se no espelho e encontrou uns olhos que já não eram os seus. Estavam com olheiras, injetados, cansados. Pareciam ter envelhecido 10 anos em uma semana. Nesse mesmo dia, a notícia saiu na televisão. A manchete dizia: "Homem preso por tentativa de incriminação contra a ex-companheira para obter guarda da filha." Mostravam o rosto de Ricardo algemado, coberto por um capuz cinzento. As câmeras o seguiam enquanto o colocavam na viatura. Ele não dizia nada. Apenas caminhava com uma serenidade que a enfurecia. Isabela viu a imagem do sofá. "Mãe, aquele é o papai." Clara engoliu em seco. O coração deu um salto. "Sim, meu amor." A menina a olhou com confusão. "Por que ele está com a polícia?" Clara se sentou ao lado dela, a abraçou e lhe acariciou o cabelo. "Porque ele fez coisas erradas. Coisas que a polícia tem que investigar." "Ele vai para a cadeia?" Clara hesitou. "Talvez sim. Se ele for, eu vou poder vê-lo." A pergunta foi como uma facada.
Quando você for maior e se você quiser, ninguém vai te obrigar. Isabela baixou a cabeça, não chorou, mas seu silêncio foi mais duro que um grito. Mônica as observava da cozinha. Não dizia nada, mas seu olhar estava carregado de raiva. Naquela noite, Clara saiu para a varanda. A rua parecia outra. As sombras já não pesavam tanto. A caminhonete preta não voltou a aparecer. As mensagens cessaram. O carro, agora nas mãos da polícia, estava sendo submetido à perícia. Dentro haviam encontrado uma memória USB com documentos que simulavam contratos de suborno, todos assinados com o nome de Clara, mas com tipografias toscas e dados falsos. As luvas com resíduos de cimento coincidiam com as encontradas na mesa. As câmeras mostravam os homens entrando na empresa com a chave que alguém lhes havia facilitado. Tudo apontava para Ricardo. Até os pagamentos bancários. Os investigadores inclusive acharam mensagens entre ele e Camilo em uma conta de e-mail secundária. Em uma delas dizia: "Quero que a façam parecer culpada. Só isso. Não me importa como. Não me importa como foi a peça final." Clara foi chamada para depor oficialmente. O promotor encarregado lhe explicou as acusações contra Ricardo: falsificação de provas, conspiração para manipular uma causa judicial, obstrução de justiça, tentativa de extorsão e abuso de recursos de terceiros, todos agravados pelo vínculo parental. O processo seria longo, mas já havia começado. De volta em casa, Clara se trancou no quarto e finalmente chorou. Chorou como não havia feito desde que tudo começou. Não apenas pelo que viveu, mas pelo que entendeu. Não foi só uma tentativa de incriminação, foi um ato de extermínio emocional. Ricardo não queria vencê-la, queria apagá-la, eliminá-la como mãe, como mulher, como pessoa. E tudo por não aceitar que já não tinha poder sobre ela. Quando a noite avançou, Clara foi até o quarto de Isabela. A encontrou dormindo, abraçada à boneca preferida. Ajoelhou-se ao lado da cama e lhe sussurrou algo ao ouvido, embora soubesse que ela não a ouviria. "Ninguém vai nos separar nunca mais." O telefone vibrou sobre a mesa. Era o detetive Bastos. "Só queria lhe dizer algo antes que o dia termine." "O quê?" "Obrigado por se manter firme. Se a senhora tivesse ido naquela viagem, se tivesse tocado nos documentos, se seu carro não tivesse sido recuperado, a história teria sido outra." "Eu sei." "A senhora foi corajosa." Clara não respondeu. Desligou, fechou os olhos e, pela primeira vez em semanas, dormiu sem sobressaltos, sem ruídos suspeitos, sem a sombra de Ricardo sobre seu travesseiro. O pano de fundo havia caído, mas sabia que ainda restavam cenas a serem encerradas e ela as enfrentaria todas com a verdade ao seu lado e com o coração intacto. Ou era isso que Clara pensava até que começou a ver o que restava dela sob a luz do dia. Os dias posteriores à prisão de Ricardo não foram de paz. Foram dias estranhos, vazios, como se o corpo tentasse se adaptar a um ambiente onde o perigo já não respirava sobre sua nuca. Sentia-se esgotada, sim, mas não pela falta de sono. Era um esgotamento emocional, como se tivessem arrancado algo invisível, e ela ainda não entendesse que parte de si mesma faltava. A notícia correu como fogo. Em menos de 24 horas, mídias digitais e telejornais locais estavam falando do caso. A manchete era impactante. Ex-marido contrata criminosos para incriminar ex-companheira e tirar a guarda da filha. O rosto de Clara apareceu distorcido, mas sua história não. A voz dos apresentadores estava carregada daquele mórbido suave que só a mídia sabe colocar em temas dolorosos. Transformaram-na em um símbolo, uma mulher perseguida, uma mãe injustamente acusada. E ela, enquanto isso, só queria silêncio. A promotoria lhe pediu o testemunho oficial. O trâmite durou mais de 3 horas. Revisaram cada detalhe, a chamaram de corajosa, colaboradora, íntegra, e no final, o detetive Elias Bastos a acompanhou até a saída. Quando chegaram à escada do prédio, ele parou ao lado dela. "Sabe o que teria acontecido se a senhora tivesse subido naquele ônibus?" Ela não respondeu. "A senhora estaria agora sob prisão, estaria enfrentando acusações. Isabela teria ficado sob custódia do Estado, pelo menos temporariamente, e Ricardo teria ganho." Clara o olhou nos olhos.
Eu não teria permitido. Não importa onde me trancassem, eu teria fugido se fosse preciso. Bastos assentiu. Talvez, mas nem todos têm a sorte de ter alguém como Lucas Viana batendo em sua porta às 5 da manhã. Clara pensou nisso. Não tinha ido vê-lo. Não desde que tudo explodiu. Não sabia se ele ainda estava no prédio, se havia se mudado, se o tinham ameaçado, ou se simplesmente havia se retirado como quem cumpre uma missão e desaparece na escuridão. Decidiu procurá-lo. Naquela mesma tarde, deixou Isabela com Mônica e foi ao prédio. Caminhou pelo corredor que tantas vezes havia percorrido sem olhá-lo. Bateu à porta, mas não houve resposta. Voltou a bater. Esperou. Nada. Quando estava prestes a ir embora, a porta se abriu. Lucas tinha o rosto mais magro, a barba mais crescida e as olheiras mais profundas. Cheirava a tabaco e umidade. Mesmo assim, seus olhos se iluminaram quando a viu. Clara. Ela não disse nada. Apenas o abraçou. Ele ficou rígido por alguns segundos. Depois, desajeitadamente, retribuiu o gesto. Eu te devia esta visita, disse ela por fim. Você salvou minha vida. Lucas sorriu com tristeza. Não foi por você. Como assim não foi? Foi por mim. Foi por mim. Por não me calar de novo. Por não falhar outra vez. Clara franziu o senho. Outra vez? Lucas se sentou em uma cadeira quebrada dentro do pequeno apartamento escuro. Ela o seguiu. O lugar estava cheio de garrafas vazias, caixas de pizza e roupas amassadas. Mas algo em seu caos era familiar. Real. Humano. Há anos, disse ele. Minha irmã esteve em uma situação parecida. Um cara a assediava. Eu disse a ela para não fazer nada, para não se meter, para não enfrentá-lo, para deixar tudo como estava. Ela me implorou ajuda. Eu não movi um dedo. 2 semanas depois, a encontraram inconsciente no apartamento dela. Aquele cara a espancou quase até a morte. Ela sobreviveu, mas perdeu a visão em um olho. Eu nunca me perdoei. Clara sentiu que algo lhe apertava a garganta. O que você fez por mim foi mais do que qualquer um já fez. Lucas a olhou com lágrimas escorrendo sem pudor pelas bochechas. Por uma vez, eu senti que fiz algo certo. Ela lhe pegou a mão, não por compaixão, mas por respeito. E você fez, você não sabe o quanto. Permaneceram em silêncio. O ruído do ventilador quebrado era a única coisa que se ouvia. Depois de uns minutos, Clara se despediu. Lucas não a acompanhou até a porta. Só lhe disse sem olhá-la. Tome cuidado. Às vezes as feridas não são deixadas pelo inimigo. São deixadas pelo mundo que olha sem fazer nada. Clara regressou com Isabela. Mônica a recebeu com uma carta na mão. O envelope tinha o selo da empresa onde ela trabalhava. Chegou isso. Eu não quis abrir. Clara o rasgou com mãos trêmulas. Era uma notificação oficial. A empresa iniciava um processo de revisão administrativa do seu contrato. Mencionavam o escândalo midiático e a possível afetação à imagem da companhia. Mônica reagiu de imediato. Vão te demitir. Eles não dizem assim, mas é o que estão tentando. Depois de tudo o que você viveu, eles veem manchetes, não histórias. Naquela noite, Clara preparou um comunicado. Publicou-o em sua conta pessoal com nome e sobrenome. Explicou tudo. As mensagens de Ricardo, a intervenção de Lucas, a acusação falsa, a tentativa de tirar a filha dela. Publicou sem filtros, sem vergonha, com raiva, com dignidade. O texto se viralizou em menos de 2 horas. As reações não demoraram a aparecer. Centenas de pessoas a apoiaram. Outras tantas compartilharam suas próprias histórias de manipulação judicial, de violência legal, de pais ou mães que usavam os filhos como armas. Um veículo de imprensa independente a contatou para uma entrevista. Ela aceitou e falou com calma, com detalhes, com o peso de quem conheceu o inferno e voltou para contar. A empresa no dia seguinte se retratou. Enviaram um e-mail pedindo desculpas pela confusão e reafirmaram seu compromisso com as vítimas de violência estrutural. Clara não respondeu, mas soube que tinha ganhado outra batalha. Isabela começou terapia com uma psicóloga infantil. As primeiras sessões foram silenciosas, mas depois ela começou a falar, a desenhar, a perguntar.
Clara nem sempre tinha as respostas, mas já não mentia. Falava com amor, com verdade, com firmeza. Uma noite, enquanto jantavam, Isabela lhe disse: "Eu sei que você me salvou, mãe." Clara a olhou surpresa. "Por que você diz isso?" "Porque você não deixou o papai me tirar. Porque você cuida de mim sempre." Clara se inclinou e lhe beijou a testa. Não disse nada, não era preciso. As semanas passaram, as notícias se acalmaram, o julgamento contra Ricardo avançava. Os envolvidos confessavam, as provas eram irrefutáveis, mas o medo, aquele que se instala na carne, demoraria mais a ir embora. Clara o entendeu e aceitou que nem todas as feridas se fecham da mesma forma. O importante era que quem se importava estava a salvo, e ela, finalmente, começava a sarar. Não era uma cura rápida nem silenciosa. Era uma daquelas cicatrizações lentas que doem ao respirar e que deixam marcas visíveis na alma. Mas era real. Clara sentia isso a cada manhã ao abrir os olhos e não ter que se perguntar se seria presa, apontada ou vigiada. Sentia ao ver Isabela acordar sem medo, sem sobressaltos, com o olhar limpo que só as crianças conservam depois da tempestade. O julgamento contra Ricardo havia terminado havia 3 semanas. Condenado por conspiração, tentativa de extorsão, manipulação de provas e atentado contra a integridade moral de um menor de idade. O veredito havia sido unânime. Ele não mostrou arrependimento nem uma lágrima, apenas um olhar vazio ao escutar a sentença. Clara não assistiu à última audiência. Já o tinha escutado demais. Não precisava ver o rosto dele mais uma vez. Decidiu deixar tudo para trás. Vendeu o apartamento, renunciou à empresa, não por pressão, mas por escolha. Agradeceu a Mônica por ter lhe dado teto, apoio e silêncio quando mais precisava e prometeu que continuariam em contato. Ela empacotou o indispensável e, com Isabela pela mão, partiu para uma cidade litorânea do sul, um lugar onde ninguém conhecia o nome dela, onde podia caminhar sem olhar por cima do ombro, onde ninguém associava seu rosto a manchetes nem escândalos. Alugaram uma pequena casa de telhados baixos e quintal cheio de árvores. O mar ficava a 12 minutos caminhando. Isabela começou uma nova escola. Clara conseguiu trabalho em uma cooperativa local que ajudava mulheres vítimas de violência a encontrar independência econômica. Fez isso sem mencionar sua história. Não era preciso. Sua empatia bastava. As noites eram tranquilas, as rotinas suaves. E, embora às vezes ainda sonhasse com ligações que não chegavam, com portas batendo ou com seu nome em vozes estranhas, acordava com o coração firme. Estava livre. Um dia, encontrou algo na caixa de correio do novo lar. Um envelope sem remetente, sem endereço, dentro uma folha dobrada. Era a letra inconfundível de Lucas. Clara a reconheceu de imediato, embora as linhas fossem trêmulas, como se tivesse escrito sob a chuva ou com as mãos sujas de lembranças. "Clara, eu não te procurei porque nunca soube como me despedir. Não sei se você ficou sabendo, mas eu saí do prédio poucos dias depois do julgamento. Não deixei aviso. Eu não gosto que sintam minha falta. A única coisa que fiz de bom nesta vida foi te avisar naquela madrugada. Obrigado por acreditar em mim quando eu mesmo não sabia se estava certo. Onde quer que você esteja, espero que esteja bem. Lucas." Clara segurou a nota por vários minutos. Não chorou. Não. Desta vez apenas a guardou em uma caixinha de madeira, junto a um par de desenhos de Isabela, um chaveiro enferrujado e um recorte de jornal que dizia: "Sobrevivente do silêncio." Naquela noite, escreveu uma carta para a filha. Deixou-a em sua mesa com o envelope fechado e o nome de Isabela no centro. Não planejava entregá-la ainda, mas um dia o faria. Quando a menina perguntasse mais, quando quisesse saber não apenas o que ocorreu, mas por que sua mãe tomou todas as decisões que tomou. "Querida Isabela, tudo o que eu fiz para te proteger. Pode ser que quando você ler isto, já seja uma jovem com ideias próprias e olhos maiores que o mundo. Pode ser que me olhe e não entenda por que me calei tanto, por que chorava em silêncio, ou porque às vezes ficava parada em frente ao mar sem dizer uma palavra. Fui acusada de coisas que nunca fiz. Fui apontada, julgada, perseguida. Seu pai, o homem que te deu a vida,
Tentou me fazer desaparecer com mentiras só para que você ficasse ao lado dele. Eu não o odeio. Eu não poderia te ensinar a odiar. Mas também não esqueço. Eu senti medo. Muito medo. Pensei em desistir. Pensei em sumir com você. Mas eu fiquei. Eu lutei e aqui estamos. Este novo lugar é o nosso recomeço. Um espaço limpo, sem manchas do passado. Você merece crescer sem carregar feridas que não são suas, e eu mereço continuar vivendo sem medo. Eu te amo com cada célula do meu corpo. Sempre. Mamãe. Clara guardou a carta no fundo da gaveta, fechou a tampa e apagou a luz. A brisa do mar entrava pela janela aberta. Isabela dormia com a mesma paz com que ela um dia sonhara para a filha. Os dias se passaram. A cooperativa a convidou para participar de uma entrevista em uma rádio local. Ela aceitou. Era a primeira vez que falava publicamente desde o escândalo. Mas desta vez era diferente. Ninguém buscava sensacionalismo, ninguém queria manchetes. Queriam sua experiência, sua voz. Clara falou com calma. Não mencionou nomes. Falou das mulheres que não conseguem escapar, das que confiam no sistema e não recebem justiça, das que são julgadas por tentar sobreviver. Falou dos manipuladores, das estruturas invisíveis que os protegem, das brechas legais que deixam as mães sem defesa, e falou do instinto, aquele que muitas vezes é taxado de irracional, de emocional, mas que no caso dela salvou sua vida. Eu não era uma vítima fraca, disse ela diante do microfone. Eu era uma mulher enfrentando uma guerra feita para não deixar rastros, e eu sobrevivi graças a uma coisa. Alguém acreditou em mim, não me julgou, não me pediu provas, apenas me disse: fique em casa. E eu, pela primeira vez, ouvi. Ouvi com o coração. Depois dessa entrevista, ela recebeu dezenas de mensagens. Nem todas eram de apoio. Algumas a acusavam de exagerar. Outras defendiam os pais com alienação parental. Mas a maioria, a grande maioria, era de mulheres que a agradeciam por dizer o que elas não podiam dizer em voz alta. Em uma manhã de céu aberto, Clara caminhava pelo parque com Isabela. Era o passeio de rotina delas depois da escola. A menina corria entre as árvores, colhia flores, cantava canções inventadas. De repente, ela parou e a olhou. Mãe, por que a gente se mudou? Clara pensou em todas as respostas possíveis. Porque alguém quis nos destruir. Porque o mundo às vezes fica demasiado sombrio. Porque eu precisava proteger você. Porque eu também precisava viver. Mas não disse nada disso. Ela se agachou na frente da filha, lhe acariciou o cabelo e respondeu com um sorriso leve. Porque às vezes, para viver, a gente precisa recomeçar. Isabela assentiu como se entendesse tudo, como se essa frase fosse suficiente para pôr ordem no universo. Clara a observou correr de novo com aquela liberdade que não conhecia o medo. E então, pela primeira vez em muito tempo, olhou para o céu. As nuvens eram lentas, a luz era quente, a brisa suave, e pensou que talvez Deus tivesse estado ali o tempo todo. Não como um milagre repentino, não como um ato de força, mas como aquela voz leve, aquele aviso às 5 da manhã, como aquele vizinho que ninguém escutava, como aquele pressentimento que insistia, embora toda a lógica dissesse o contrário. Deus, pensou Clara, nem sempre chega com trombetas. Às vezes, chega com uma mão trêmula batendo na sua porta. E entendeu com uma certeza nova que a vida não era algo que se retomava depois do inferno. Era o que você construía com o que restava depois de tê-lo atravessado. A vida não lhe devia nada, mas ela sim, tinha muito a dar porque havia conhecido a escuridão e não se tornou sombra, porque havia tocado o fundo e não ficou por lá, e porque, no final de tudo, ela escolheu viver. E isso em si mesmo já era uma forma de vencer. Se você gostou desta história, te convido a deixar nos comentários o que sentiu ao ouvi-la. E se já passou por uma situação de engano similar, eu adoraria que você compartilhasse sua valiosa opinião. Há muitas pessoas passando por uma situação parecida. Esperamos que a voz delas viva em você. Compartilhe esta história e faça parte da mudança. Lembre-se de me dizer de que cidade você está assistindo a este vídeo.
Eu ficaria muito honrada se você deixasse um like, compartilhasse o vídeo com algum amigo ou familiar e se inscrevesse no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela neste exato momento. Temos entretenimento garantido, exclusivamente para você.